Olá a todos e bem-vindos à segunda edição do podcast de hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro. É verdade. Hoje, vamos mergulhar em como a Índia está se adaptando às mudanças climáticas, com foco em histórias reais e exemplos práticos. É importante ir além dos conceitos abstratos. Sim, com certeza. E entender como as mudanças climáticas estão impactando a vida das pessoas. A Índia, com sua vasta população e geografia diversa, é um dos países mais afetados. É verdade. É um dos mais afetados pelas mudanças climáticas. Para começarmos, que tal a história de Sukanya Shin? Ela e sua família escaparam por pouco de um deslizamento de terra. Nossa! Devastador em Wayanad em 2019. É verdade. Essa história nos lembra que as mudanças climáticas já são uma realidade para milhões de indianos. Sim. Eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, estão se tornando cada vez mais frequentes, colocando em risco a vida de comunidades inteiras. É de partir o coração. Mas o que está sendo feito é prever e prevenir tragédias como essa. Existem iniciativas promissoras. Pesquisadores como C.K. Vishnudas estão trabalhando com comunidades locais para desenvolver sistemas de alerta precoce para deslizamentos de terra. Interessante. Eles combinam dados coletados pelos próprios moradores, como o nível de água nos rios, com informações meteorológicas. Que interessante. É a ciência se unindo ao conhecimento tradicional para proteger vidas. Exatamente. E saindo das áreas rurais, como as mudanças climáticas estão impactando as cidades indianas. As cidades enfrentam o desafio do calor extremo, especialmente nas áreas mais pobres. A falta de vegetação e o uso de materiais que absorvem calor, como telhados de zinco, criam ilhas de calor urbanas. Ou seja, a temperatura nessas áreas pode ser muito mais alta do que em outras partes da cidade. Exatamente, a diferença pode chegar a 5 graus Celsius. Nossa. A longo prazo, precisamos repensar a estrutura das cidades, utilizando materiais de construção mais sustentáveis e integrando a vegetação ao ambiente urbano. Faz muito sentido e, além do calor, qual outro grande desafio climático a Índia enfrenta? A escassez hídrica, sem dúvida. A Índia já sofre com a falta de água em diversas regiões e as mudanças climáticas estão intensificando essa crise. Em Bangalore, por exemplo, o fornecimento de água é tão irregular que, em algumas áreas, as pessoas recebem água apenas uma vez por semana. É difícil imaginar como as pessoas conseguem lidar com essa situação. Que tipo de soluções estão sendo implementadas para combater a crise hídrica? Uma das soluções é o reaproveitamento de águas residuais tratadas para irrigação, o que diminui a demanda por água potável. Certo. A tecnologia também está desempenhando um papel importante. Sim. A empresa Fluxion, por exemplo, utiliza inteligência artificial para detectar vazamentos em sistemas de água e otimizar a coleta de água da chuva. Soluções inovadoras como essa são essenciais. São. Mas imagino que nem todos tenham acesso a elas, certo? Infelizmente, a desigualdade social agrava a crise hídrica. Enquanto os agricultores têm acesso gratuito à água subterrânea, as indústrias pagam preços altos pela água, o que acaba incentivando a inovação no setor privado, mas deixa de lado grande parte da população. É preocupante essa disparidade. Ela se repete em outras áreas de adaptação às mudanças climáticas. E, infelizmente, as comunidades mais ricas têm mais recursos para se adaptar, seja investindo em tecnologias, seja implementando planos de ação climática. Certo. Em contrapartida, as comunidades mais pobres, que muitas vezes são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, ficam mais vulneráveis. É uma realidade que precisa ser mudada. Precisa. E como a Índia está se posicionando no cenário global em relação às mudanças climáticas? A Índia tem intensificado seus esforços para combater as mudanças climáticas. Na COP29, por exemplo, eles pressionaram os países desenvolvidos a cumprir suas promessas de financiamento climático, que consistem em fornecer 1,3 trilhão de dólares por ano até 2030. Para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar os desafios climáticos. É fundamental que os países desenvolvidos, que historicamente contribuíram mais para as mudanças climáticas, assumam sua responsabilidade e ajudem os países em desenvolvimento nessa transição para um futuro mais sustentável. Com certeza. A Índia também está investindo em soluções inovadoras para lidar com a escassez de água e a variabilidade das monções. Exatamente. Que bom ouvir que a Índia está buscando soluções próprias e se posicionando de forma firme no cenário global. E o que mais me chamou a atenção foi que a Índia está buscando inspiração no passado. Para construir um futuro mais resiliente. Exatamente. Pesquisas arqueológicas revelaram que, há 200 anos, comunidades em Gujarat já adotavam práticas agrícolas resilientes para se adaptar às mudanças climáticas. Interessante. Eles cultivavam cereais de grãos pequenos mais resistentes às variações climáticas.
o que demonstra a sabedoria ancestral na busca por soluções para os desafios climáticos. É fascinante como podemos aprender com o passado. E essa conexão entre o passado e o presente também se reflete nos desafios de saúde pública, não é? Sim, o aumento das temperaturas está elevando a incidência de doenças como malária, dengue e cólera. Especialmente nas comunidades mais pobres. Preocupante. É. Mas que tipo de medidas estão sendo tomadas para proteger a saúde da população diante dessa nova realidade climática? Cidades como Delhi implementaram planos de ação para lidar com as ondas de calor, incluindo a criação de alas de resfriamento em hospitais. Essas iniciativas refletem o compromisso da Índia em buscar soluções integradas, que combinam conhecimento tradicional, inovação tecnológica e políticas públicas. É animador ver esse esforço conjunto para construir um futuro mais sustentável e justo. Sem dúvida, a luta por um futuro resiliente às mudanças climáticas está intrinsecamente ligada à luta por justiça social e equidade. Essa é uma lição importante que a experiência da Índia nos ensina. E essa é uma lição que vale para todos nós, em todos os cantos do mundo. Mas antes de continuarmos essa conversa, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já com mais sobre a adaptação climática na Índia. Certo. É como ter um plano B para garantir a segurança alimentar. Se uma cultura falha por causa das mudanças climáticas, as outras culturas garantem a segurança alimentar. Exatamente. Interessante. Essa sabedoria ancestral se conecta com a importância de valorizar o conhecimento local. As comunidades tradicionais desenvolveram ao longo de séculos técnicas de manejo da terra e dos recursos hídricos adaptadas às suas regiões. Então, não existe uma solução única para todos. Não. Cada região precisa encontrar suas próprias respostas para os desafios climáticos. Com certeza. Usando o que já sabem, né? Isso. Integrar o conhecimento tradicional às políticas públicas e soluções tecnológicas é fundamental para construirmos um futuro mais sustentável. Falando em políticas públicas, como a Índia se posiciona no cenário global em relação às mudanças climáticas? A Índia tem se destacado por sua postura firme na defesa do financiamento climático para os países em desenvolvimento. Certo. Na COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A Índia pressionou os países desenvolvidos a cumprir o compromisso de fornecer 1,3 trilhão de dólares por ano até 2030. Esse financiamento ajudaria os países em desenvolvimento a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas e a investirem em energias limpas. É uma questão de justiça climática, afinal, os países desenvolvidos contribuíram mais para a crise climática que enfrentamos hoje. Exatamente. E além de pressionar por justiça climática no cenário global, a Índia também está investindo em soluções internas. Eles têm projetos inovadores para lidar com a escassez de água, a variabilidade das monções e o investimento em energias renováveis, como a solar e a eólica. É inspirador ver um país tão populoso e em desenvolvimento, assumindo um papel de liderança na busca por soluções para a crise climática. É verdade. Mas voltando à questão da desigualdade social que você mencionou antes, como ela impacta a capacidade da Índia de se adaptar às mudanças climáticas? A desigualdade social é um dos maiores obstáculos para a adaptação climática na Índia. As comunidades mais pobres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, mas muitas vezes não têm recursos para se proteger ou se recuperar de eventos extremos. Então, além das soluções tecnológicas e de infraestrutura, é preciso investir em políticas sociais que ajudem as comunidades mais vulneráveis a se adaptarem às mudanças climáticas. Com certeza, garantir o acesso à água potável, moradia segura, sistemas de saúde resilientes e oportunidades econômicas para todos. É fundamental para construirmos um futuro mais justo e sustentável. E além dessas questões sociais, quais são os principais desafios e oportunidades que a Índia enfrenta nos próximos anos em relação às mudanças climáticas? A Índia enfrenta o desafio de equilibrar seu crescimento econômico com a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A demanda por energia, por exemplo, está aumentando rapidamente, mas é preciso garantir que essa energia venha de fontes limpas e renováveis. É um desafio tanto, mas também uma oportunidade para a Índia se tornar um líder global em soluções climáticas, inovadoras e inclusivas. Exatamente. A Índia tem um enorme potencial para desenvolver tecnologias e modelos de desenvolvimento sustentável que possam ser replicados em outros países. E falando em soluções, você mencionou que a Índia está buscando inspiração do passado para enfrentar os desafios do presente. Isso. Além das práticas agrícolas,
Que outros exemplos podemos encontrar dessa sabedoria ancestral? Um exemplo fascinante são as pontes vivas de Meghalaya, no nordeste da Índia. Essas pontes são cultivadas a partir das raízes de árvores. Interessante. Utilizando técnicas tradicionais passadas de geração em geração. Já ouvi falar dessas pontes. São verdadeiras obras de arte da natureza, demonstram a capacidade humana de se integrar ao meio ambiente de forma sustentável e resiliente. Exatamente. É realmente impressionante. As pontes vivas de Meghalaya nos ensinam que a natureza pode nos oferecer soluções para os desafios que enfrentamos. Desde que estejamos dispostos a aprender com a sabedoria ancestral e a trabalhar em harmonia com o meio ambiente. Elas nos lembram que, muitas vezes, as soluções mais simples e naturais são as mais eficazes e duradouras. Com certeza. Mas voltando à questão do calor extremo nas cidades indianas. Além do plantio de árvores e da mudança de materiais de construção, que outras soluções estão sendo implementadas? A Índia está começando a adotar o conceito de telhados verdes e paredes verdes. Imagino que esses telhados e paredes verdes ajudem a reduzir a temperatura dentro dos edifícios. Sim. Criando um microclima mais agradável. Exatamente. As plantas absorvem o calor e liberam umidade, funcionando como um sistema natural de ar-condicionado. Além de reduzir a temperatura, os telhados e paredes verdes também contribuem para a beleza da cidade e para a biodiversidade. E além dos telhados e paredes verdes, que outras iniciativas estão sendo implementadas para tornar as cidades indianas mais resilientes às mudanças climáticas? A Índia está investindo em sistemas de transporte público mais eficientes e menos poluentes, como metrôs e ônibus elétricos. Certo. A redução do número de carros nas ruas é fundamental para diminuir a poluição do ar e as ilhas de calor. É verdade. Um transporte público de qualidade incentiva as pessoas a deixarem seus carros em casa, o que beneficia a saúde da população e o meio ambiente. Com certeza. E a Índia também está implementando programas de educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância da sustentabilidade e da ação climática. Certo. Afinal, a mudança precisa começar em cada um de nós. É fundamental que todos façam a sua parte. Mudanças de hábitos individuais, como economizar água e energia, reduzir o consumo de carne e usar menos plástico. Isso. Podem ter um grande impacto positivo no meio ambiente. Sem dúvida, pequenas ações, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar grandes transformações. E falando em transformações, vimos que a escassez hídrica é um dos maiores desafios da Índia. Que outras soluções, além do reaproveitamento de água e da otimização da coleta de água da chuva, estão sendo implementadas para garantir o acesso à água potável para todos. A Índia está investindo em tecnologias de dessalinização para transformar a água do mar em água potável. Essa pode ser uma solução para garantir o abastecimento de água em regiões costeiras que sofrem com a escassez hídrica. É uma tecnologia promissora, mas imagino que seja um processo caro. Sim. E que demande muita energia. Sim, a dessalinização ainda é um processo relativamente caro. Mas os avanços tecnológicos têm tornado essa solução cada vez mais acessível. E para garantir a sustentabilidade do processo, é fundamental investir em fontes de energia renováveis para alimentar as usinas de dessalinização. Faz sentido. Faz. Usar energia limpa para produzir água potável garante um ciclo mais sustentável e reduz o impacto ambiental. Sim. E além da dessalinização, que outras iniciativas estão sendo implementadas para garantir a segurança hídrica na Índia? A Índia está trabalhando na restauração de rios e lagos que foram degradados pela poluição e pelo desmatamento. A recuperação desses ecossistemas é fundamental para garantir a qualidade da água, a recarga dos lençóis freáticos e a preservação da biodiversidade. Com certeza. É importante. Proteger e restaurar os recursos hídricos é essencial para a saúde do planeta e para o bem-estar da população. E para além das questões de infraestrutura e tecnologia, quais são os desafios sociais que a Índia precisa enfrentar para se adaptar às mudanças climáticas? Um dos maiores desafios é a questão da migração climática, o aumento do nível do mar, a desertificação. E os eventos climáticos extremos estão forçando muitas pessoas a deixarem suas casas em busca de segurança e melhores condições de vida. É uma situação dramática. Essas pessoas perdem suas casas, seus meios de subsistência e suas raízes culturais. E a migração em massa pode sobrecarregar os recursos das cidades e gerar tensões sociais. Exatamente. A migração climática é um desafio complexo que exige soluções integradas e humanitárias. É preciso garantir que essas pessoas tenham acesso
a moradia, saúde, educação e oportunidade de trabalho em seus novos lares. É uma questão de justiça social e de direitos humanos. As pessoas que são forçadas a migrar devido às mudanças climáticas não podem ser abandonadas à própria sorte. Não podem. E como a Índia se posiciona no cenário global em relação à questão da migração climática? A Índia tem defendido a criação de mecanismos internacionais para proteger os direitos dos migrantes climáticos e para auxiliar os países que recebem esses migrantes. Certo. Eles argumentam que a comunidade internacional precisa se unir para enfrentar esse desafio global. É fundamental que os países trabalhem em conjunto para encontrar soluções para a migração climática. Afinal, as mudanças climáticas não respeitam fronteiras e os seus impactos afetam a todos nós. Com certeza, a cooperação internacional é essencial para construirmos um futuro mais justo e sustentável para todos. E falando em cooperação internacional, como a Índia tem se engajado em iniciativas globais para combater as mudanças climáticas? A Índia tem se destacado por sua liderança na defesa dos interesses dos países em desenvolvimento nas negociações climáticas internacionais. Vimos como eles pressionaram os países desenvolvidos a cumprir suas promessas de financiamento climático na COP29. Mas além de pressionar por justiça climática, que outras ações a Índia tem tomado no cenário global? A Índia tem buscado fortalecer a cooperação Sul-Sul em relação às mudanças climáticas, ou seja, a cooperação entre países em desenvolvimento para compartilhar experiências, tecnologias e recursos. Eles têm promovido iniciativas como a Aliança Solar Internacional e a Coalizão para Infraestrutura Resiliente a Desastres. São iniciativas importantes para fortalecer a solidariedade entre os países do Sul Global e para construir um futuro mais sustentável e resiliente para todos. Exatamente. A Índia reconhece que a crise climática exige uma resposta global e colaborativa e tem se empenhado em construir pontes entre os países para encontrar soluções conjuntas para esse desafio que afeta todos nós. E para concluirmos essa conversa tão rica e inspiradora, o que podemos aprender com a experiência da Índia em relação às mudanças climáticas? A Índia nos ensina que a adaptação às mudanças climáticas é um processo complexo e desafiador, mas que também pode ser uma oportunidade para construir um futuro mais justo, sustentável e resiliente. E que a luta contra as mudanças climáticas precisa ser uma luta por justiça social e por um futuro melhor para todos. Exatamente. A experiência da Índia nos mostra que é possível combinar tradição e inovação, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E que a solidariedade entre os povos é fundamental para enfrentarmos os desafios globais. E que a ação climática precisa ser urgente, ambiciosa e inclusiva. Para que ninguém seja deixado para trás. Com certeza, a Índia nos inspira a agir com coragem, criatividade e compaixão. Para construirmos um futuro onde todos possam prosperar em harmonia com o planeta. E para os nossos ouvintes que se sentiram inspirados por essa conversa. E querem saber mais sobre a experiência da Índia, que outras histórias ou exemplos você recomendaria? Recomendo que pesquisem sobre a história de Rajendra Singh, conhecido como o Homem da Água da Índia. Que legal! Ele liderou um movimento para revitalizar rônios e recuperar técnicas tradicionais de conservação de água, transformando comunidades inteiras. Que incrível! A história de Rajendra Singh nos mostra que a ação individual, quando combinada com o conhecimento tradicional, e a mobilização comunitária pode ter um impacto real na luta contra a crise hídrica. Exatamente. Que interessante. E outro exemplo inspirador é o da cidade de Auroville, no sul da Índia. Auroville é uma comunidade internacional que busca unidade humana e a sustentabilidade e tem desenvolvido projetos inovadores em áreas como agricultura orgânica, energias renováveis e arquitetura sustentável. Auroville parece verdadeiro laboratório de soluções para o futuro. Inspirador ver como diferentes culturas e conhecimentos podem se unir para criar um modelo de vida mais sustentável e harmônico. Com certeza, Auroville nos mostra que é possível viver em comunidade de forma mais consciente e responsável, respeitando o meio ambiente e promovendo o bem-estar de todos. E para aqueles que querem se manter atualizados sobre as iniciativas e políticas climáticas da Índia, recomendo que acompanhem o trabalho do Conselho Indiano de Mudanças Climáticas. Ótima dica. O Conselho Indiano de Mudanças Climáticas é uma referência em pesquisa e advocacy sobre as mudanças climáticas na Índia. E seus relatórios e publicações oferecem uma visão aprofundada sobre os desafios e as oportunidades que o país enfrenta. E para encerrarmos este episódio, que mensagem final você deixaria para os nossos ouvintes? A crise climática é um desafio global.
que exige ação de todos nós. Mas a experiência da Índia nos mostra que também é uma oportunidade para construir um futuro mais justo, sustentável e resiliente. E que a chave para esse futuro está na combinação de conhecimento tradicional, inovação tecnológica, políticas públicas eficazes e, acima de tudo, na solidariedade entre os povos. Uma mensagem poderosa e inspiradora para encerrarmos este mergulho profundo na adaptação climática na Índia. É verdade. A Índia nos mostra que a ação climática não se limita a governos e grandes empresas, cada um de nós tem um papel a desempenhar. É verdade, pequenas ações, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem fazer diferença. Se cada um fizer a sua parte, podemos construir um futuro mais sustentável para todos. E a Índia, com sua rica história e cultura, nos oferece uma perspectiva única sobre como podemos integrar o conhecimento tradicional e a inovação para encontrar soluções para os desafios climáticos. Com certeza, a Índia nos inspira a buscar soluções criativas, a valorizar a sabedoria ancestral e a trabalharmos juntos para construir um futuro mais justo e sustentável. E para aqueles que desejam se aprofundar nesse tema, recomendo pesquisar sobre Vandana Shiva, uma ativista indiana que defende a agricultura sustentável e a soberania alimentar. Que interessante. A Vandana Shiva é uma voz importante na luta por um sistema alimentar mais justo e ecológico. E outro exemplo inspirador é um movimento típico que surgiu na Índia na década de 1970. As mulheres da região se abraçavam às árvores para impedir o desmatamento, mostrando a força da resistência pacífica e do amor à natureza. É emocionante ver como as comunidades se mobilizam para proteger o meio ambiente. O movimento típico nos ensina que todos nós temos o poder de fazer a diferença. E para aqueles que desejam se manter informados sobre as iniciativas climáticas na Índia, o Center for Science and Environment é uma ótima fonte de informação. Ótima dica. O Center for Science and Environment produz pesquisas e publicações relevantes sobre as questões ambientais na Índia. E, para finalizarmos este episódio, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? A Índia, com seus desafios e soluções, nos mostra que a crise climática é uma oportunidade para repensarmos nosso modo de vida, para buscarmos soluções mais justas e sustentáveis e para construirmos um futuro mais harmonioso com a natureza e a ação climática. Comece em cada um de nós. Uma mensagem inspiradora para encerrarmos essa conversa, que possamos aprender com a experiência da Índia e agir com coragem e compaixão para construir um futuro melhor. E lembrem-se, o podcast está com vocês de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia, sempre com novas ideias e perspectivas para acompanhar você.